Olá, boa noite, tudo bem? Aqui quem vos fala é professor Alexandre Ferreira Ramos, da disciplina de Cálculo 1. Esse é o nosso 11º vídeo e versará sobre cálculos dos limites usando as suas leis. Então, nosso objetivo é apresentar um conjunto de leis de cálculo dos limites que possa ser usado quando necessário, que possa ser usado quando necessário. Essas leis tornam mais fácil a operação e o seu objetivo é mostrar como nós podemos decompor uma determinada função cujo limite nós queiramos calcular e assim conseguir operacionar este cálculo. O tema da aula nós vamos inicialmente apresentar as leis dos limites até chegarmos ao teorema do confronto, que é o tema mais importante, ou melhor, que é o tema de fechamento desta aula. Tá? Então, nós vamos apresentar essa aula inicialmente mostrando as 5 leis básicas dos limites e com elas exemplificar essas leis e posteriormente mostrar algumas consequências dessas leis e seu uso em casos concretos. Então, comecemos pelas leis 1 e 2, que são as leis da soma e diferença de limites. Então, suponha que você queira calcular o limite de uma função f de x somada a uma função g de x quando x tende a a. Você, então, vai reescrever o limite da soma das funções como a soma dos limites das funções. Então, vai ser o limite da função f de x quando x tende a a, mais limite da função g de x quando x tende a a. A lei número 2, a gente apenas substitui o sinal de mais pelo sinal de menos. Tá? Note que essa decomposição é boa porque nós partimos da premissa de que tanto o limite de f de x quando x tende a a, quanto o limite de g de x quando x tende a a, existem, o que significa dizer que o limite de f de x quando x tende a a pela esquerda é igual ao limite de f de x quando x tende a a pela direita. E estes dois serão iguais, por exemplo, a uma constante L1. O mesmo raciocínio pode ser usado para a função g de x. Agora, suponha que você tem uma constante c real aqui, tá? Então, a terceira lei dos limites vai dizer que o limite do produto de uma constante por uma função f de x, quando x tende a a, é igual a esta constante multiplicada pelo limite da função f de x quando x tende a a. E esta é a chamada lei do múltiplo constante. A lei de número 4 versa sobre o produto, é chamada, inclusive, lei do produto. Então, ela diz que o limite do produto entre f de x e g de x é igual a x... o limite de f de x vezes g de x quando x tende a a é igual ao limite de f de x quando x tende a a multiplicado pelo limite de g de x quando x tende a a. E, por último, a quinta lei, que é a lei do quociente, ela diz que o limite de f de x dividido por g de x quando x tende a a pode ser obtido fazendo o limite de f de x quando x tende a a dividido pelo limite de g de x quando x tende a a, se o limite de g de x quando x tende a a é diferente de zero. Tá? Então, essas 5 leis são as 5 leis básicas dos limites e é a partir delas que nós construímos todas as outras leis que serão apresentadas aqui. Em resumo, nós dizemos que o limite da soma ou diferença é a soma ou diferença dos limites. O limite do produto de uma constante pela função é a constante vezes o limite da função. O limite de um produto de duas funções é o produto dos limites das duas funções. E, por último, o limite da razão entre duas funções
é a razão entre os limites dessas funções se o limite do denominador for não nulo. Um exemplo de como nós podemos utilizar essas leis pode ser visto aqui nesse caso, em que nós apresentamos duas funções f de x e g de x por meio de um gráfico, né? Esta linha é a linha que representa os valores da função f de x. Note aqui que neste ponto f de x não está definida na própria linha, mas sim nesse ponto separado da curva, tá? E este ponto aqui tem coordenada x menos 2 e y igual a 1, dado que a escala é que a cada traço você tem uma unidade. Então, 1, 2, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. A função g de x, ela é esta linha incluindo este ponto de coordenadas 1, menos 2, quando x é menor ou igual a 1, e ela é esta linha crescente, esta reta crescente, quando x maior que 1. Note aqui que essa bola é aberta, tá? A próxima etapa agora vai ser calcularmos o limite em 3 casos distintos. O primeiro deles é o limite de f de x mais 5g de x quando x tende a menos 2. Aqui, claramente, nós temos uma soma, então podemos reescrever isso como uma soma de limites. Então, ficamos com o limite de f de x quando x tende a menos 2, mais limite de 5 vezes g de x. Nós usamos aqui, então, a lei número 1. Agora, olhando para o gráfico, nós sabemos calcular o limite de f de x quando x tende a menos 2. Veja, quando x tende a menos 2 pela direita, ele vai valer 1. E o limite de f de x, quando ele tende a menos 2 pela esquerda, ele também vale 1. Logo, este limite existe e é igual à unidade. A segunda expressão, ela calcula o limite de uma constante vezes uma função. A constante vale 5. Então, nós podemos usar aqui a lei número 3 dos limites e tirar essa constante de dentro do limite, colocando para fora, fica aqui o número 5 vezes o limite de g de x quando x tende a menos 2. Esse cálculo nós podemos fazer novamente olhando no gráfico, né? X tendendo a menos 2 pela direita, o limite de g de x fica menos 1 e o limite de g de x, quando x tende a menos 2 pela esquerda, também é menos 1. Então, nós substituímos esse limite existe e é menos 1. Então, nós reescrevemos essa expressão como 1 mais 5 vezes o valor do limite, que é menos 1. Então, isso aqui resulta menos 4. No segundo cálculo, ele pede para efetuarmos a operação, o limite de f de x vezes g de x quando x tende a 1. Veja, nós podemos aqui desmembrar esse produto como um produto de limites. O limite de f de x quando x tende a 1, a gente pode calcular novamente olhando no gráfico. Veja, com x tendendo a 1 pela esquerda, o limite vale 2, com x tendendo a 1 pela direita, o limite de f de x também vale 2, logo esse limite existe e é 2. Por outro lado, quando olhamos para g de x, a situação se modifica, porque se nós tomamos o limite de g de x com x tendendo a 1 pela direita, então o limite vale menos 1. Mas se tomamos esse mesmo limite com x variando pela esquerda de 1, de x igual a 1, então o limite vale menos 2. Logo, este limite não existe. Como esse limite não existe, o limite do produto também não existe. Isso porque nós podemos usar o mesmo raciocínio que está aqui, calculando os limites pelos lados. Então, vamos lá. As leis do limite valem para os limites pela esquerda ou pela direita. Então, vamos lá. Se você fizer o limite do produto de f de x vezes g de x, quando x tende a 1 pela esquerda,
você desmembra ele e o resultado vai ser 2 vezes menos 2, que é menos 4. Se você reproduz esse cálculo agora com x tendendo a 1 pela direita, você vai desmembrar também, só que aqui é 1 mais e aqui é 1 mais. Esse limite de f de x vai resultar 2 também, mas este limite aqui resulta menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Então, como os limites pela esquerda e pela direita do produto das funções varia, não é idêntico, então o limite para o produto da função das funções f e g quando x tende a 1 também não existe. O último exemplo é calcular o limite da razão do quociente entre f de x e g de x quando x tende a 2. Nesse caso, você poderia tentar usar a lei do quociente, que é reescrever o limite da razão como a razão dos limites. Aí você terá limite de f de x com x tendendo a 2, ele vai ser um número, me desculpem, aqui não tem um 2, tá? É um número diferente de 2, alguma coisa entre 1 e 2 aqui. O limite de f de x com x tendendo a 2. Já o limite de g de x com x tendendo a 2 vai a zero. Veja, porque quando x tende a 2, o limite de g de x com x tendendo a 2 pela esquerda é igual a zero, e também o limite de g de x com x tendendo a 2 pela direita é igual a zero. Tá? Então, os dois são idênticos a zero. Logo, o limite de g de x com x tendendo a 2 existe e é igual a zero, mas nós não podemos, então, aplicar a lei do quociente. E outro método para calcular esse limite deve ser empregado, e isso nós não veremos neste exemplo, tá bom? Agora, vamos voltar para as leis dos limites e conhecer alguns casos particulares de cálculos de limites que vão ser de bastante utilidade para nós. O primeiro caso é uma aplicação da lei do produto. Suponha que você tenha que calcular o limite de f de x elevado a n quando x tende a a. F de x elevado a n é um produto das funções f de x n vezes, né? F de x vezes f de x e assim sucessivamente. Quando você tem o limite de um produto, você pode escrever como um produto de limites. Então, ficaríamos com limite de f de x com x tendendo a vezes limite de f de x com x tendendo a e assim sucessivamente por n vezes. Como os elementos são idênticos, isso fica, então, equivalente a dizer que você tem o limite de f de x com x tendendo a elevado a n. E é a chamada lei da potência. Tá? Então, esse cálculo aqui generaliza a lei do produto. E agora vamos para um outro cálculo. Quando você tem o limite de c com x tendendo a a, isso é igual à própria constante c. E a oitava lei é o limite de x quando x tende a é o próprio a. Você pode verificar isso fazendo um gráfico de f de x igual a x. Já o limite, a nona lei é o limite de x elevado a n quando x tende a é igual a elevado a n. Este caso 9 vem da lei de número 6, se substituirmos no lugar de f de x o próprio x. E aqui, nesta ocasião, com o x nós usarmos a relação de número 8. Tá? Então, usamos aqui as leis de número 6 e número 8 e obtemos a lei de número 9. Os processos são análogos para os cálculos do limite em que da raiz enésima de x, quando x tende a que vai ser a raiz enésima de a, em que n é um inteiro positivo e se n for um número par, nós assumimos x maior que zero. Tá? Aqui, a lei de número 11, nós estamos tomando o limite
da raiz enésima de uma função f de x quando x tende a a. E isso é equivalente a tomarmos a raiz enésima do limite de f de x quando x tende a a. Novamente, as mesmas premissas devem ser satisfeitas, de que n é um inteiro positivo e se n for par, o limite de f de x quando x tende a é maior que zero. Tá? Agora nós podemos olhar alguns exemplos de aplicação dessas regras, que são interessantes e ajudam a gente a entender a força, o poder que elas têm. Por exemplo, vamos calcular os limites dessas duas expressões, justificando cada passagem que a gente fizer. Então, na letra A, ele pede para calcularmos o limite de 2x ao quadrado menos 3x mais 4 quando x tende a 5. Nesse caso, você tem que, como isso aqui é uma diferença e é uma soma, você pode fazer o uso das leis da soma e diferença. Então, ficamos com o limite de 2x ao quadrado quando x vai a 5, menos limite de 3x quando x vai a 5, mais limite de 4 quando x vai a 5. Agora, veja, você tem uma constante vezes uma função, uma constante vezes uma função. Nós podemos tirar as constantes dos limites. Essa é a lei de número 3. Então, nós ficamos com 2 vezes limite de x ao quadrado quando x vai a 5, menos 3 vezes limite de x quando x vai a 5, mais limite de 4 quando x vai a 5. Na lei de número, eu me esqueci o número, mas na lei de número 9, nós temos que o limite de x elevado a n quando x tende a é a elevado a n. Então, aqui o n é 2, o a é 5, ficamos com, então, 5 ao quadrado. Então, isso resulta 2 vezes 5 ao quadrado, menos 3 vezes 5, mais 4. E essa expressão vai dar 39. Na letra B, ele pede para calcularmos o limite de x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1, dividido por 5 menos 3x, quando x tende a menos 2. Aqui eu vou só elencar quais são as propriedades que são usadas e qual o resultado final. Tá? Então, a primeira coisa, você usa a lei do quociente, tá? É a lei de número 5. Em seguida, você tem em cima soma e diferença e embaixo diferença. Então, você usa as propriedades 1 e 2 aqui em cima, tá bom? Desmembra o limite da soma numa soma de limites e o limite de diferenças numa diferença de limites. E, por último, você tem constantes multiplicando funções. Você tira as constantes de dentro dos limites. Então, veja. Lei de número 5, leis de número 1, 2 e 3, né? Porque você desmembra o limite da soma e diferença entre soma e diferença de limites e ainda extrai esse coeficiente constante multiplicando, você tira ele de dentro do limite para poder efetuar o cálculo. E agora fica bem tranquilo, né? O limite de x elevado a n quando x tende a é a elevado a n. Então, você só substitui o menos 2 em cada um dos termos. Note o detalhe importante, que o denominador aqui fica não nulo, né? 5 menos 3 vezes menos 2 é 5 menos com menos dá mais, 5 mais 6, 11. Então, fica 11 aqui e aqui menos 1. Um outro exemplo de cálculo de limites consiste neste aqui. Veja, limite de 3 mais h ao quadrado menos 9 dividido por h, quando h tende a 0. Se você fizer o h tendendo a 0 no coeficiente, no denominador, ele vai a 0. Então, a lei do coeficiente não pode ser usada. Então, você tem que tentar outro truque. O truque aqui é abrir este termo elevado ao quadrado e escrevê-lo explicitamente. Ele vai ficar, então, 9 mais h quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, ficamos com
3 ao quadrado, 9, h ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes h, 6h, menos 9. Então, esse 9 com esse 9 se cancelam. Embaixo nós temos o h normalmente, mas agora só fica uma expressão h ao quadrado mais 6h dividido por h. Então, nós podemos simplificar o h. Aqui vira número 1, aqui número 1, e aqui cai esse 2 e aqui vira o número 1. Então, ficamos ao final com o limite de h mais 6 dividido por h, quando h tende a 0. E o limite da soma é a soma dos limites. O limite de h com h tendendo a 0 é 0, e o limite de 6 com h tendendo a 0 é o próprio 6. Isto nos permite enunciar mais uma propriedade. Quer dizer, o limite de f de x, quando x tende a A, e f de x é um polinômio ou uma função racional, é igual a f de A se f de x é um polinômio, e se f de x for um número racional, é também f de A, desde que f de A pertença ao domínio dessa função polinomial ou racional. Um outro exemplo que nós podemos olhar é este aqui, mostrar que que o limite da função módulo de x, quando x tende a 0, é igual a 0. Ele existe e é igual a 0. Para isso, nós podemos escrever a função módulo, que é dada de x, que é x quando x maior ou igual a 0, e menos x quando x menor que 0. Então, o limite do módulo de x, quando x tende a 0 pela esquerda, é igual ao limite de... Quando x tende a 0 pela esquerda, ele está vindo com valores negativos, então é menos x. Então, o limite de menos x com x tendendo a 0 pela esquerda é 0. Né? Já o limite do módulo de x com x tendendo a 0 pela direita é igual ao limite de x, né, porque aqui é um valor positivo, então aqui vale x quando x tende a 0 pela direita, e isso também é 0. Logo, os dois limites laterais são idênticos e o limite de módulo de x com x tendendo a 0 é 0 também. Agora, tem um caso em que isso não vai dar certo. Por exemplo, se nós tomarmos o limite da função módulo de x dividido por x, quando x tende a 0. Neste ponto, o limite não existe. Isto porque, se você tomar, eu vou fazer o gráfico dessa função, né? Essa função não é definida em x igual a 0, né? Porque ficaria 0 sobre 0. Então, ela não é definida. Então, são bolas abertas aqui na origem. Quando x maior que 0, você tem x sobre x igual a 1. E quando x menor que 0, você tem menos x sobre x igual a menos 1. E fica aqui. Perdão, ou x... isso. Fica menos 1 aqui. Agora, você vai ter aqui, então, ela é uma constante. Agora, veja só, no limite em que x tende a 0 pela direita, essa função vale 1. E quando ela tende a 0 pela esquerda, essa função vale menos 1. Logo, os limites laterais não são idênticos. E, portanto, o limite dessa função módulo de x sobre x, quando x tende a 0, não existe também. Mais uma expressão, suponha que você tem f de x igual a raiz de x menos 4, se x maior que 4, e 8 menos 2x, se x menor que 4. A pergunta é, existe o limite de f de x quando x tende a 4? Bom, aí você pode, um jeito seria olhar no gráfico, né? Então você faz, para x menor que 4, ele é uma reta decrescente, e para x maior que 4, ele é essa função raiz quadrada, sendo que a função não é definida em x igual a 4 exatamente. Aí você pode fazer o limite da função f de x com x tendendo a 4 pela direita. Isso é igual ao limite de raiz de x menos 4 quando x tende a 4 pela direita,
O limite de uma raiz é a raiz do limite. Então, nós usamos essa propriedade, limite de x menos 4, quando x tende a 4 pela direita, ele vai dar, aqui é um limite, é uma diferença, então você faz a diferença dos limites. O limite de x com x tendendo a 4 pela direita é 4, e limite da constante, quando x tende a 4 pela direita, é 4. 4 menos 4 é 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Procedendo de forma análoga para a função, para o cálculo do limite pela esquerda, então temos limite de f de x quando x tende a 4 pela esquerda, que é igual ao limite de 8 menos 2x quando x tende a 4 pela esquerda. E isso vai ser igual a 8, o limite dessa diferença, é a diferença dos limites, e o limite de uma função vezes uma constante é a constante vezes o limite, então fica limite de x com x tendendo a 4 pela esquerda, e aí nós podemos usar a nossa lei de número 8, e isso vai dar 4, né? Então temos 8 menos 2 vezes 4, que é 0, portanto o limite, os dois limites são iguais e o limite existe. Tá? Agora voltemos aqui para as nossas leis. Então está aqui a propriedade do polinômio, então, né, só retomando, se f for uma função polinomial ou racional e a pertence ao domínio da função, o limite de f de x quando x tende a é f de a. Tá? Esse é só o enunciado. Dois teoremas úteis são esses daqui. O limite de f de x quando x tende a é igual a L, se e somente se o limite de f de x quando x tende a pela esquerda igual a L, que é igual ao limite de f de x com x tendendo a pela direita. Então isso aqui é só uma formalização do que já vínhamos usando. Tá? O teorema de número 2 diz o seguinte: se f de x menor ou igual a g de x quando x está próximo de A, exceto possivelmente em A, exatamente, e os limites de f e g existem quando x se aproxima de A, então o limite de f de x com x se aproximando de A é menor ou igual ao limite de g de x com x se aproximando de A. E o uso desse teorema 2 é na construção do teorema do confronto. Se você tiver uma relação, então, a três funções, né, que são se f de x menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x, quando x está próximo de A, exceto possivelmente em A, e sabendo-se que o limite de f de x com x tendendo a A é igual ao limite de h de x com x tendendo a A, que é igual a uma constante L, então o limite de g de x com x tendendo a A é L. Esse tipo de cálculo é especialmente útil quando você quer calcular alguns limites que você não conhece. Vamos dizer, por exemplo, que você queira calcular o limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a 0. Aqui ele afirma, ele vale 0. Como aqui você tem o produto de duas funções, você poderia inicialmente dizer, tranquilo, eu vou usar a lei do produto. E aí eu reescrevo esse cara assim, limite de x ao quadrado quando x tende a 0, vezes limite de seno de 1 sobre x quando x tende a 0. Este limite nós sabemos calcular, estamos bem, ele vale 0. Já este limite nós não sabemos calcular, porque nós já fizemos essa conta aqui e não conseguimos mostrar qual era o seu valor, porque dependendo de como nós nos aproximávamos de 0, nós tínhamos um problema sobre esse cálculo. Portanto, podemos aqui substituir inverter esse cálculo usando o teorema do confronto. O que nós sabemos é que se você tem uma função seno de x, o valor mínimo dela é menos 1 e o valor dela máximo é 1. Então, menos 1 é menor ou igual a seno de 1 sobre x, menor ou igual a 1. Não importa como você varia o x, ele sempre está
dentro deste, ele está confinado a este intervalo aqui, né? É limitado a esses dois valores. Se você multiplicar por x ao quadrado cada um dos termos da desigualdade, nós temos menos x ao quadrado menor ou igual a x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x menor ou igual a x ao quadrado. Aí, se você fizer o limite, aí você escreve essa expressão e toma o limite nos três elementos da desigualdade. O limite de menos x ao quadrado de x tendendo a zero, para x tendendo a zero, é zero. E o limite de x ao quadrado quando x tende a zero também é zero. Então, zero menor ou igual a alguma coisa menor ou igual a zero. Como os dois extremos são iguais, o meio só pode ser igual aos extremos e, portanto, ele vale zero. Com isso, usando o teorema do confronto, nós mostramos que o limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, vale zero também. Aqui nós concluímos nossa aula e ficam os exercícios para vocês resolverem. Boa sorte e até a próxima. Tchau, tchau.